Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Conexões. E hoje a gente vai falar de um clássico da literatura que se chama A Revolução dos Bichos, ou Animal Farm, em inglês. Esse livro do George Orwell é o mesmo cara que escreveu 1984, alguns outros livros bem tão relevantes quanto. Mas eu acho que 1984 e A Revolução dos Bichos são, sem dúvida, os mais famosos, né? Inclusive, em algum momento a gente vai fazer já está preparado, só não está gravado ainda um episódio sobre 1974. Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso assunto da semana, que é essa luta de classes, essa briga da classe que está embaixo, querendo tomar o poder, não tomar o poder de uma forma pejorativa, assim, uma revolução, vamos escravizar os escravizadores. Não é nem isso. É uma luta só para ter um pouco mais de dignidade. E o livro é uma sátira disso, né? Ele mostra exatamente isso. Tudo começa lá numa fazenda, numa granja, onde tem o Senhor Jones, que é o fazendeiro, o cara que cuida de tudo ali. E é um cara que ele tá cagando pros animais e pra própria fazenda e tal. Tanto que o livro começa dizendo que ele tava tão bêbado que à noite esqueceu de fechar lá o galinheiro. E aí os animais ficavam todos soltos. E aí eles se reuniam lá pra ouvir as histórias, as palavras do porco major, que era um porco bem velho, um porco que já tinha ganhado alguns concursos na cidade lá. E era aquele cara, né, o agitador ali, aquele cara que fazia a galera pensar, né? Não sei se ele seria o líder da futura revolução, mas ele com certeza foi o cara que incendiou esse movimento, né? Que plantou a semente no coração de quem fez a revolução. Naquela noite, todos os animais se reuniram lá no estábulo para ouvir as palavras do porco major. E o major disse que ele teve um sonho um tempo atrás e ele queria compartilhar com todos os animais aquele sonho. Era um sonho que aquela fazenda, que ele queria um lugar onde os humanos não escravizassem os animais, onde eles pudessem trabalhar pro próprio, usufruírem daquilo que eles produziam e ter liberdade, ter uma vida tranquila e não viver aquele inferno que eles estavam vivendo, né? E é muito engraçado que logo no começo tu já começa a ver que tem alguns animais que, apesar de estarem sendo escravizados, de estarem numa situação tão ruim quanto a dos outros, que não achavam de todo ruim aquela situação ali. Então já começa aquele burburinho, né? Tá, mas será que é? Não sei se é tão ruim assim. Tu pode começar a traçar paralelos com a nossa sociedade desde o começo, né? Do livro. E aí, a partir daquilo ali, começa o movimento que o próprio Major chama de animalismo, que é os animais tomando o seu lugar de direito, né? E deixando de ser escravizados e, né, vivendo uma vida por si só. E aí ele fala, até anotei aqui as 7 leis do animalismo, que é todos aqueles que andarem em duas patas, duas pernas, são inimigos. Ou seja, os humanos são todos inimigos, né? Se prega muito no livro, tu vê muito essa coisa do nós contra eles, né? Eles são maus, nós somos o bem. Ou o que a gente faz tá certo e o que eles fazem tá errado. Mas se a gente fizer alguma coisa, a mesma coisa que eles fazem, que a gente julga errado, não, mas como a gente é do bem, é justificável. É muito doido isso. Aí, 4 patas ou asas, amigos. Tem uma cena que ele fala, tudo que tiver duas patas é, né, o inimigo, 4 patas é amigo. Aí os pássaros se sentem injustiçados. Pô, mas a gente tem duas patas também, né? A gente tem asas. Aí eu não lembro qual dos porcos que é que fala, não, mas nesse contexto, as asas podem ser vistas como pernas também, como patas, porque elas são usadas para impulsionar, para voar, e não tem mãos, que é o que fazem o mal e tal. Sempre dá um jeitinho ali, né? A outra é que não se deve usar roupa. Não, os animais jamais devem usar roupas. A quarta é que os animais jamais devem dormir em camas. A quinta, os animais não devem beber álcool. A sexta, os animais não devem, sob hipótese nenhuma, matar outro animal. Os animais não devem matar outros animais. E a sétima é que todos os animais são iguais. Né? Que era isso que o Major acreditava. Os animais deveriam ser uma unidade, né? Todos juntos para derrotar e tomar o poder. Essas foram as 7 leis do animalismo que o Porco Major instaurou naquela noite. E aí acontece uma sequência de coisas, então a gente vai começar aqui o animalismo, dererel, acontece um monte de coisa, o Johnny sai lá de dentro da casa dele, vai ver o alvoroço, acaba dando um tiro e o Major é morto, tá? Começado
a rebelião. Então ali, com o major morto, tem 3 porcos, na verdade 2 porcos. A história mostra, o livro mostra que os porcos como sendo os animais mais inteligentes ali daquela fazenda, daquela granja. Então por isso que eles estão à frente da rebelião. Aí tem o porco Bola de Neve e o porco Napoleão. Esses 2 porcos são os, né, a dupla ali que vai começar a revolução e vai tomar frente de tudo e começa a organizar tudo. E a gente vê desde o começo o Bola de Neve como sendo mais um teórico, né? O porco que vai estudar, que ele começa aprendendo a ler, começa a escrever, ele escreve lá as leis na porta do celeiro, ele que escreve a placa lá, trocam, depois que eles tomam a fazenda, eles trocam o nome pra Fazenda dos Bichos, né? E ele tem aqueles ideais bem revolucionários mesmo. E o Napoleão a gente já vê como um porco um pouco mais ardiloso, um porco assim que desde o começo ele já quer a revolução, ele quer a loucura também, mas ele tá sempre pensando no benefício próprio, né? Eu quero bichos, mas eu quero o meu bem um pouco mais do que eu quero dos outros. Eu quero o meu bem antes do bem dos outros. Desde o começo a gente já deixa isso bem claro, né? Esse livro, né, todo mundo que lê comenta. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu realmente não domino, tá? Mas esse livro, o Orwell escreveu ele para demonstrar em forma de fábula sobre a Revolução Russa, né? Então ele traça vários paralelos do porco Bola de Neve como sendo o Trotsky, né? Que também ele fez parte da Revolução, teve um papel mega importante, mas ele era mais esse teórico que depois acabou sendo, né, exilado e mais tarde foi assassinado a mando do Stalin. E o Napoleão representando o Stalin, né? Nessa alegoria é muito legal porque cada um dos animais, né, representa uma classe. É bem interessante. Só que mesmo se tu não vai com esse viés assim, então, beleza, esse livro é um paralelo com a Revolução Russa e com Barará, eu tenho que saber cada nome. Mesmo se tu não souber disso, tu vai se divertir igual, tu vai conseguir tirar lições muito importantes do livro. O Major representa a ideia do Marx, né? Que é ele que tem toda a ideia né? do ideal socialista e tudo, e os dois, né, vão colocando isso pra frente e começam a revolução. Enfim, desde o começo a gente já vê o cavalo Sansão, né? Que no livro representa a classe operária, né? Aquele cara que trabalha duro. Quando o Bola de Neve começa a ensinar os outros animais a lerem, começa a ensinar os valores ali, ele não consegue entender as coisas muito bem, ele acha difícil, junto com as ovelhas ali, então não, eles tentam resumir, beleza, não precisa aprender, o teu trabalho é outro, né? E isso fica bem claro como o Estado trata a gente, né? Então, o teu trabalho é esse aqui, ó, vai lá puxar pedra, vai puxar feno, depois a educação é pra depois. Bem claro isso, mas eu pulei uma parte. Eu pulei a parte onde eles começam na primeira guerra contra os humanos lá. O Jones e alguns outros caras vão lá ver o que tá acontecendo e tentam invadir, tomar o poder da fazenda de novo. E os animais expulsam eles de lá e todo mundo luta, coordenado. Eles expulsam os humanos e tomam a fazenda de vez. Marcam naquele dia ali, a gente vai comemorar todos os anos com desfile, com a bandeira, a gente vai cantar o nosso hino, o que eles fizeram, o que o Major ensina pra eles um hino, animais da Inglaterra, acho que é animais do mundo, uma coisa assim. E aí eles tomam a fazenda. Os animais tomam o poder. O poder tá na mão do povo. Que era o que eles queriam desde o começo. Isso acontece bem no começo do livro, né? Então a gente já imagina que vai ter um desenrolar ainda pela frente. Na teoria, estaria tudo resolvido. Por quê? Porque o que era o grande problema da granja e de tudo aquilo que estava acontecendo? A princípio era o homem, né? Eram os humanos que não estavam valorizando o trabalho dos animais, que não estavam dando comida, que eles estavam em situação precária e que assim que o homem saísse dali, tudo ia melhorar e a vida ia ser bela. Mas a gente vê que não é assim que funciona. É a mesma coisa que aconteceu com o nosso país há uns anos atrás, onde devido a muito escândalo de corrupção, o partido que tava no poder, é isso, é ladrão, é escândalo, a gente precisa mudar. E teve um político que depois acabou vencendo a eleição em 2018 e se vendeu muito com esse discurso do nós contra eles. Não, porque tá tudo errado por causa deles. Eu vou fazer diferente.
vamos todo mundo aqui junto que eu vou fazer diferente, eles estão errados, nós estamos certos e a gente vai mudar. Agora era só o que precisava. E aí esse cara se elegeu e a gente viu que não foi exatamente o que aconteceu, né? O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Enfim, vamos lá, os porcos ganham a guerra e começam a cuidar de tudo lá. Bola de Neve e Napoleão em conjunto, ali coordenando o povo. Nessa hora, o Napoleão, que é esse porquinho mais ardiloso, já começa a mexer os pauzinhos dele por fora, já começa a andar mais com o porco garganta, né? Que aqui representa a mídia, que é o porco que vai lá e manipula a galera e fala, não, mas olha só, isso aqui que eles estão fazendo, pô, isso aqui é muito bom, isso aqui, vocês não estão entendendo o plano, lereréu. É o que vai levando o resto da bicharada na conversa, né? O que vai manipulando tudo. Aí tem a cachorra lá que dá à luz uma ninhada de cachorrinhos. E o Napoleão já se liga, já pega os cachorrinhos e fala, não, vou levar aqui os seus filhos para um lugar que eles vão ser treinados, vão receber uma ótima educação, tudo. Mais tarde a gente descobre que ele estava, na verdade, era treinando esses cachorros para ser, no caso, a polícia especial dele, né? A guarda dele. Desde o começo a gente já vai ver esses movimentos do Napoleão. Chega em determinado momento, quando eles estão passando doutrinando ali o pessoal, os animaizinhos, aí as ovelhas têm muita dificuldade de aprendizado, o cavalo Sansão também, não conseguem pegar todas as leis do animalismo. Aí o Bola de Neve tem a ideia, não, vamos simplificar para vocês, eu não precisa decorar todos os conceitos do animalismo. Vamos resumir, 4 patas bom, 2 patas mal. Perfeito, é isso aí, decora isso, que isso aqui resume, sintetiza o animalismo. 4 patas bom, 2 patas ruim. E elas ficam repetindo, 4 patas bom, 2 patas ruim. E assim, né, ele vai achando meios de passar o ensinamento para todas as classes. E tem uma determinada hora, o Bola de Neve, ele sugere que deveria ser construído um moinho para ajudar lá no trabalho e tal. E o Napoleão é completamente contra o moinho e fala, não, porque isso vai ser um trabalho inútil, a gente vai trabalhar demais, é um trabalho inútil, né? E o Bola de Neve explica, não, olha só, agora a gente vai trabalhar mais, mas depois que estiver pronto, a gente vai trabalhar muito menos, a gente vai trabalhar só 3 dias por semana, né? A gente vai ter o descanso e tal, vai ser muito bom. E o Napoleão, completamente contra, arma uma quizumba lá e manda os cachorros dele lá expulsar o Bola de Neve da fazenda. Expulsou, correu. Mandou correr. E aí depois ele fala, não, aí vem o Garganta, né, que é, né, a mídia, o porta-voz do Napoleão. Eu falei, não, gente, o Napoleão aqui, ó, na verdade, o Bola de Neve era um traidor, né, ele fugiu, ele foi descoberto e acabou fugindo. E essa ideia do moinho, na verdade, não era do Bola de Neve, era do Napoleão, que a gente vai fazer agora, o grande camarada Napoleão. E aí o Napoleão sai de bom da história e o pobre do Bola de Neve é exilado, tal qual Trotsky foi. E aí eles constroem um moinho, trabalham. E nesse meio tempo, vão acontecendo algumas outras coisas que o pessoal fica, pô, mas tem coisa errada. Aí eles param de ensinar os animais a ler, quem detém conhecimento são só os porcos, mas aí tem um personagem muito bacana, que é o jumento, que ele é o animal mais antigo da fazenda, e ele aprende a ler, ele aprende a escrever e tudo, mas ele não fala pra ninguém que ele aprendeu. Ele quer ficar na dele, ele não quer confusão. Então ele consegue, ele que vai percebendo, ele que vai se ligando das coisas que vão mudando, das leis que eles estão mudando, porque as pessoas, os animais não estão percebendo o que está acontecendo, né? Tem uma memória, até no livro ele fala que o Napoleão se aproveitava da memória fraca dos animais. Tem uma hora lá que logo que a Revolução começa, a casa do fazendeiro lá, o Napoleão fala, né, essa casa vai ser mantida como um museu para lembrar da nossa grande vitória aqui, dereréu. E depois de um tempo eles começam a ver que tem barulho na casa e tal, e aí tem a cachorrinha que ela olha lá e ela fala pro pessoal, olha só, acabei de ver lá, eu vi o Napoleão dormindo na cama, vai, e tá na lei lá na porta do celeiro lá, não dormirás em camas. Aí vem o porquinho garganta, né, a mídia, fala, não, mas como assim? Pera aí, acho que tu tá entendendo completamente errado. Não tem nenhuma lei que fala que não pode dormir na cama. Ela tem, não, eu lembro que foi ensinado pra nós. Aí o burrinho vai lá e eles, não, realmente não tem, tá escrito lá, não dormirás em cama com lençóis. Foram alterando a lei, aí o porco viu só, não dormirá em cama com lençóis. E o Napoleão tirou todos os lençóis da cama, né? Tu vê, se tu jogar palha no chão e dormir, é uma cama. E ele começa a distorcer essas leis da mesma forma que o Estado faz com a gente, com esse monte de lei, projeto de lei, dereréu. Começa a colocar muita coisa e que um pouco tudo
já nem sabe mais o que está acontecendo. Te sufoca com tanta informação, te ganha no cansaço. Isso é muito comum. Aí também uma das leis era não beberás álcool. Tem uma outra cena do livro que tá lá, o Napoleão tá negociando com os humanos e eles ganham uísque do humano, eles estão bebendo, e falam, meu Deus, o Napoleão tá bebendo álcool. Tá lá nas leis do animalismo que não pode beber álcool. Não tá. Mas olha lá, tá escrito lá. Não beberás álcool em excesso. Eles vão moldando essas leis, né, pra ir se aproveitando disso e cada vez tirando mais vantagem, começa a ter essas regalias, né? E por não concordar com isso, Bola de Neve brigava muito com o Napoleão e acabou sendo expulso da fazenda. E o Napoleão cada vez mais vai se firmando como um líder totalitário. Aí tem uma cena que os animais começam a se revoltar, começam a perceber que, pô, a gente tá comendo menos. Antes a gente comia ração. Aí a gente começou a comer maçã e leite, né? Muita maçã e leite, agora sumiu a maçã e o leite, ué, cadê? Aí os porcos, não, olha só, é que como a gente tá aqui, como os porcos são os animais mais pensantes, a gente que organiza tudo, que dá muito trabalho, a gente fica muito cansado, a gente não pode comer só ração. A gente precisa comer toda essa maçã e o leite aqui. Porque se a gente estiver cansado, o Sr. Jones, o homem, vai voltar pro poder. É isso que vocês querem? Os animais, não, Deus o livre. Não. Então, beleza. Aí eu quero que tu que tá ouvindo isso me diga. Isso não parece com muito do discurso que a maioria dos políticos e dos líderes falam por aí. Ah, vocês querem o mal de volta? Vocês querem fulano de volta? Não, né? Então, votem em mim. Então, não votem nele. Então, façam isso, façam aquilo. Bem comum. Aí nessa parte do livro, assim, quando os animais começam a se questionar, pô, a gente fez a revolução, a gente fez tudo que tinha que fazer, porque ia ser melhor, mas agora a gente tá comendo a mesma ração que a gente comia no tempo que o Sr. Jones cuidava aqui da fazenda, a gente tá trabalhando a mesma coisa, talvez até mais, né? O que tá acontecendo? Começa a se questionar e o que acontece? Vem o Garganta e os cachorros dele lá, pegam a TV lá de dentro da casa e colocam lá dentro do estábulo. Ah, olha só, o grande Napoleão, o benevolente Napoleão trouxe aqui uma TV pra vocês assistirem e tal. E aí vem, né, nos remete aquela coisa do pão e circo, né? O povo tá nervoso, tá questionando, dá o pão, dá o divertimento ali, entendeu? Dá uma ajudinha aqui, uma regalia aqui, que aí a gente esquece daquele questionamento, de toda aquela briga que a gente tava tendo, né? Bem real, mais uma vez, assim, uma questão bem real. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Tá. Aí eles estão construindo um moinho, aí numa dessas o senhor homem... O Sr. Jones, o homem, o antigo dono da fazenda, pega e sabota lá e explode o moinho. Explode o moinho, os animais ficam extremamente decepcionados, né? Que tava quase terminando. Napoleão usa isso pra se promover. Ele diz, não, porque a gente descobriu que foi o Bola de Neve. Coitado do Bola de Neve, nem aparece mais na história. A gente descobriu que, ó, o Bola de Neve que sabotou o moinho. Porque ele ficou muito, muito triste, muito brabo, que foi expulso aqui da fazenda. Ele resolveu sabotar o moinho aqui. Mas agora a gente vai trabalhar em dobro, vai se fuder mais que vamos reconstruir o moinho. Lá vão os animais reconstruindo o moinho. E aí o Napoleão começa a negociar todos os frutos, os proventos da fazenda, começa a negociar com os humanos e acaba faltando comida para os animais. Já ouviu essa história em algum lugar? E aí os animais começam, pô, tá faltando comida. Aí o que o Napoleão vai e fala? É o Bola de Neve. O Bola de Neve tá aqui, foi visto rondando a fazenda aqui à noite e sabotando aqui, roubando a comida. Deve estar tendo ajuda de alguém de dentro. Quem tiver ajudando o Bola de Neve vai ser condenado à morte. E aí acaba matando vários animais ali que eram suspeitos de ajudar o Bola de Neve. Todos os inimigos, todos que eram contra ou que não concordavam com a ideia do Napoleão acabaram... Napoleão vai se firmando cada vez mais. Aí a história avança mais um pouco, acontecem algumas coisas. No final, na segunda construção do moinho, o cavalo Sansão, né, que é a força operária, que somos nós, no caso, na história, acaba falecendo. Ele fica muito fraco e desmaia no meio do campo de tanta força que ele estava fazendo, porque ele tava trabalhando demais, já tava velho, já não era mais um cavalo novo, um cavalo forte como ele era antes. E aí o pessoal vai lá, os animais vão lá, cuidam dele e avisam pro Napoleão. O Napoleão fala, não, a gente vai cuidar do Sansão aqui por todo o trabalho, o serviço prestado aqui. A gente vai levar ele pro médico, o melhor veterinário, ele vai ser cuidado e tal. E aí chega o caminhão lá pra levar o Sansão embora. Eles falam, ó, Sansão, chegou aqui o teu médico, vamos lá. E aí eles colocam o Sansão no caminhão
E aí o jumento que sabia ler e falou: não, mas isso não é o caminhão do veterinário, aquelas palavras. Não é veterinário, não é médico que tá escrito lá. Tá escrito abatedouro de animais. Ou seja, o caminhão que veio levar o Sansão pra ser sacrificado. E era uma fábrica de cola, se não me engano. Iam fazer o sacrifício do Sansão. Aí o Sansão nunca mais foi visto. Depois eles falam, né? Depois vem o porco garganta e fala: não, os médicos se esforçaram muito pra salvar o Sansão, mas não deu, tal. Nosso camarada Sansão se foi, vamos prestar uma homenagem pra ele, tal. E aí nisso os porcos eles vão fazendo tudo que era contra, tudo que o animalismo pregava contra. O Napoleão acabou dando um jeito de distorcer isso e para fazer ele ter vantagem em cima dos outros animais. Por exemplo, eles começam a andar sobre duas patas, que era mais fácil, porque era melhor e tal. Começam a usar roupa e o Napoleão vai lá e ensina para as ovelhinhas lá que tinham decorado, sintetizado o conceito do animalismo para 4 patas bom, 2 patas mal. Eles vão lá e ensinam 4 patas bom, 2 patas melhor. E aí, porque eles estavam querendo passar que eles eram superiores, é porque estavam em 2 patas e tal, moravam na casa, negociavam com os humanos, tudo. E é muito bizarro essa parte no livro, assim, porque tu vê direitinho, assim, todas as leis do animalismo reformuladas para facilitar a vida do Napoleão, dos cupincha dele lá. E aí o narrador fala que nesse período já não sabia mais, a maioria dos animais antigos que estavam lá na Revolução já não estavam mais vivos, já estavam morrendo. A nova geração já não sabia como tinha começado, já não sabia a verdade, só conhecia o que estava acontecendo. Então a história, a Revolução, aquilo ali foi se perdendo e a verdade é aquilo ali, né? A história é feita pelos vencedores, né? É muito icônico, até salvei aqui. Eu vou ler a última frase do livro, porque aí mostra o Napoleão negociando com os humanos, bebendo uísque, jogando carta. Então foi tudo pro caralho, né? A ideia do animalismo foi completamente pervertida e que começou com uma luta de classes, né? Pelos oprimidos tomando poder, acabou que, né, não existe vácuo de poder. Tiraram o homem de lá, que era o cara que manipulava tudo. Agora o poder é do povo. Não, mas todo o povo ele vai precisar de um líder. Esse líder vai subir lá e muito provavelmente o poder vai corromper a cabeça desse líder e acaba voltando tudo a mesma coisa. E é exatamente isso que acontece na história, né? A última frase, na última parte do livro, né, quando Napoleão recebe alguns humanos lá dentro da casa pra negociar e jogar cartas e beber e tal. O livro termina assim, ó. Houve as mesmas calorosas felicitações de antes, e os copos foram esvaziados. Aos olhos dos bichos que lá de fora espionavam, pareceu que algo estranho estava acontecendo. Que diabo teria alterado a cara dos porcos? Os olhos embaçados de Quitéria iam de uma cara para outra. Algumas tinham 5 queixos, outras 4, outras 3. Mas alguma coisa parecia misturá-las e modificá-las. Então, fim dos aplausos, o grupo pegou novamente nas cartas, reencetando o jogo interrompido, e os animais afastaram-se silenciosamente. Não haviam, porém, chegado sequer a 20 metros quando se detiveram ante o vozerio alto que vinha lá de dentro. Voltaram correndo e tornaram a espiar pela janela. Realmente era uma discussão violenta. Gritos, socos na mesa, olhares suspeitos, furiosas negativas. A origem do caso, ao que parecia, fora o fato de Napoleão e o Sr. Pilkington haverem, ao mesmo tempo, jogado um as de espadas. 12 vozes gritavam cheias de ódio e eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Isso resume bem o que aconteceu. Tudo aquilo que eles brigavam, que eles lutavam contra, eles acabaram se tornando aquilo ali. Claro que dentro do contexto ele estava chovendo e estava uma briga e tal, mas eles já não conseguiam distinguir mais quem era porco, quem era humano. E aquilo que tu lutava contra, tu acabou se tornando aquilo ali e gostando daquilo ali. Isso acontece, acredito que em qualquer sociedade, em qualquer luta, qualquer batalha de classe, alguma coisa que a gente quer mudar. Por isso que eu vi muita gente falando que a Revolução dos Bichos é um livro anticomunista, um livro antissocialista. Eu não acho nem que seja isso. Eu acho que isso se encaixa para qualquer ideologia, para qualquer revolução. Não existe vácuo de poder. Não existe. Isso é um fato. Não existe.
Então, por mais bem intencionada que seja a ação, o movimento, isso vai gerar uma situação em que esse poder vai ser tomado. E, infelizmente, não é por uma pessoa boa, não é por uma coisa boa que vai trazer 100% de benefício. Alguma coisa vai acabar dando errado. O Estado em si é muito ruim. Não sei se existe um menos pior. Eles têm os horríveis, a gente sabe qual é, não cabe a cada um pensar sobre isso e refletir. Mas não acredito que exista um melhor. Realmente eu não sei. Penso muito sobre isso. E eu acho que chegar em um momento da tua vida que tu resolva pensar sobre isso, qual seria, né, o caminho que o mundo, que a nação, que a minha cidade, enfim, deveria tomar. Lê esse livro, pensa nisso e vê se isso realmente iria mudar, iria ajudar, iria levar para algum lugar. Na maioria das vezes é um ciclo, né? A gente tá aqui, tá incomodado, a gente dá a volta, aí a gente consegue o que a gente queria, beleza, mas aí acaba voltando e volta a estaca zero. E assim, sabe? Essa corrente vai andando. Igual a história do trem que a gente falou no episódio anterior lá do Expresso da Manhã. Uma coisa depende da outra. E a gente é só mais uma parte da engrenagem. A gente pode ajudar na revolução, a gente pode fazer tudo, mas se a parte maior, a cabeça do trem, a cabeça da revolução tiver outro plano, talvez a gente volte a ser engrenagem, só que de uma nova máquina. A máquina mudou quem está comandando a máquina, mas a gente continua sendo engrenagem. Isso é triste, é muito triste pensar sobre isso. Mas ao mesmo tempo é um pouco mais esclarecedor tu saber disso e perceber quando isso está acontecendo e tomar, né, decisões que vão te afastar disso ou vão te levar para um novo caminho. Acho que essa é a grande lição do livro. Não é sobre esse pensamento é melhor ou esse pensamento é pior. No fim, tudo a mesma coisa e quem tem o poder, quem tem a influência, vai sempre prevalecer e vai sempre colocar a sua vontade, o seu plano na frente de tudo e em cima de todos. Infelizmente, isso é o padrão. Né? Nesse clima baixo, com a energia lá embaixo, que a gente acaba mais um episódio aqui do nosso podcast Conexões. E o próximo episódio vai ser sobre o álbum Animals, do Pink Floyd. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.